Olá! A gente costuma pensar na ciência como algo super racional, né? Laboratórios impecáveis, equações rigorosas. Mas e se a história de origem dela for bem mais mágica do que a gente imagina? É isso que vamos explorar aqui, a raiz secreta e surpreendente da ciência no mundo do misticismo. É exatamente essa a questão que vai nos guiar. A ideia de que a razão não simplesmente apareceu do nada, mas foi, de certa forma, conjurada, invocada por uma tradição muito mais antiga e misteriosa, uma tradição de magia. Pois é, nosso ponto de partida é uma tese que vira a história convencional de cabeça para baixo. Ela sugere que a ciência tem uma dívida, e uma dívida bem grande, com o mundo espiritual. O ponto crucial é este aqui, ó. Não se trata de uma batalha entre superstição e lógica. Pelo contrário, é a história de como a busca por uma conexão com o divino acabou, por uma grande ironia do destino, criando as próprias ferramentas do pensamento racional. Vamos entender como é que essa mágica aconteceu. Para a gente entender essa origem, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar para um mundo que funcionava de um jeito completamente diferente. Um mundo governado não por leis da física, mas sim por emoções divinas. Viver nesse mundo era viver numa angústia constante. O destino era uma loteria cósmica. Sua vida podia ser arruinada não por algo que você fez, mas pelo simples capricho de um Deus entediado ou irritado. Nada era seguro, nada era previsível. Era uma existência, na sua essência, bem miserável. E então, no meio disso tudo, algo monumental aconteceu. O grupo de pensadores lá na Grécia, os pré-socráticos, começou a mudar o foco. Eles pararam de perguntar qual Deus está furioso e começaram a se questionar: peraí, do que o mundo é feito? Essa simples mudança na pergunta deu start em tudo. Claro que as respostas estavam erradas, né? Tales disse que tudo é água, Pitágoras que tudo é número, mas a genialidade não estava na resposta. Estava na pergunta. Pela primeira vez, estava se buscando uma lógica interna, unificada para o universo. A suspeita de que a natureza obedecia a padrões e não a caprichos tinha acabado de nascer. Mas ainda faltava chave para provar isso. E essa chave seria forjada séculos mais tarde. Não na Grécia, mas na esquina do mundo, o maior centro intelectual da antiguidade, a cosmopolita e vibrante Alexandria. Alexandria era um verdadeiro caldeirão de ideias. A lógica de Platão se encontrava com o misticismo dos faraós. Tratados gnósticos eram debatidos ao lado da sabedoria hebraica. Era um ambiente que misturava tudo, super intelectualizado e místico, focado na jornada da alma. O palco perfeito para uma nova síntese de pensamento. E no centro desse ambiente estava o conceito de gnosis. A ideia era que a salvação não viria pela fé cega, mas por um conhecimento direto, uma revelação sobre como o cosmos e a alma funcionam. Era uma busca por uma conexão direta com o divino, sem intermediários. E é nesse cenário que surge o protagonista da nossa história. Um conjunto de textos que não pedia fé, mas prometia revelação. O Corpus Hermeticum se apresentou como a resposta para a grande questão da época: como usar a razão para encontrar Deus. Agora, a gente dá um salto de mais de 1000 anos no tempo. Esse livro ressurge na Florença do Renascimento. E o que ele continha era tão poderoso que deu à humanidade as permissões filosóficas que ela precisava para finalmente ousar decifrar o universo. Esta frase aqui resume o segredo central. O que está em cima é como o que está embaixo. É uma ideia de Platão, só que aplicada de um jeito novo. O universo físico, aqui embaixo, não é aleatório. Ele é um reflexo da mente divina lá em cima. E se é um reflexo, tem um padrão. O cosmos não era um capricho, era um código esperando para ser decifrado. Então, o Corpus Hermeticum deu 3 permissões que mudaram tudo. Primeiro, a permissão para entender. O universo era um código lógico, não um caos. Segundo, a permissão para agir. Investigar a natureza virou um ato sagrado. E terceiro, a permissão para acreditar na própria mente humana, vista como um pedacinho da mente divina, capaz de entender as leis do universo. Essa confiança foi o presente final. Com essas permissões em mãos, os primeiros heróis da ciência não foram só vagamente influenciados por essas ideias, não. Eles leram o livro e a influência foi direta, foi profunda. A conexão é direta e está registrada. Copérnico usa uma linguagem super mística para descrever o Sol.
Giordano Bruno morreu por defender uma cosmologia hermética. Pico della Mirandola baseou seu famoso hino ao potencial humano diretamente nesses ensinamentos. Eles eram magos filósofos, e o método científico nasceu desse encantamento. E o método, nossa, como funcionou? A ciência cumpriu sua promessa. Os cometas que antes eram arautos da desgraça se tornaram previsíveis. O raio, a arma de Zeus, foi domesticado. E as pragas, antes vistas como punição divina, foram reveladas como obra de micro-organismos, combatidas com higiene e não com rezas. Foi no auge desse triunfo que a grande amnésia se instalou. O sucesso em explicar como o mundo funcionava foi tão grande, tão avassalador, que o porquê místico que iniciou a jornada foi simplesmente descartado, esquecido. O filho da magia renegou a mãe. E essa amnésia histórica nos leva direto a um problema bem moderno. A gente tem uma ciência imensamente poderosa, mas que, sozinha, é como um hardware sem software, moralmente neutra e desprovida de propósito. O ponto crucial é a necessidade de uma reintegração. A ciência é o nosso hardware, a ferramenta incrível para entender como o universo funciona. Mas ela precisa de um software, a busca pelo porquê, para nos dar direção, ética e significado. A verdadeira sabedoria não está em escolher um lado, mas em aprender a caminhar com um pé em cada mundo. A gente precisa do rigor científico para não se perder em ilusões e precisa da busca por significado para não nos tornarmos meros técnicos eficientes, mas sem propósito. E isso nos traz ao ponto final. A jornada do conhecimento não foi uma linha reta, foi um círculo. E hoje, muita gente sente que, em meio a tanta precisão, a gente perdeu o senso de assombro, de maravilhamento que deu início a tudo. A lição não é abandonar a ciência, mas sim entender que talvez nunca tenhamos precisado escolher entre ela e o significado. E assim ficamos com esta pergunta: como honrar a razão sem abandonar o maravilhamento? Como podemos usar as ferramentas da ciência para medir o universo sem esquecer o assombro que nos levou a explorá-lo? A chave perdida de Alexandria talvez ainda sirva. Obrigado por acompanhar esta análise.